Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando com o padre Carlos Nascimento, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, sobre a quaresma, projetos quaresmais, propósitos, tudo aquilo que a gente percebe que é importante para a gente viver melhor. E a gente daqui a pouco vai voltar àquele assunto sobre o gesto de caridade, como é que a gente pode viver isso da melhor maneira possível, né? Sem aquela ideia de que nós podemos ter alguns propósitos que não chegam de fato a ser um propósito que exija de nós alguma coisa, e a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. A Irene Pereira da Silva Alves, ela é de Riacho de Santana, lá na Bahia. Pede oração por ela mesma, por toda a sua família e seus familiares. Tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Irene, muitíssimo obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Continue fiel a essa obra de evangelização. Se a gente hoje evangeliza, é porque vocês, sócios evangelizadores, nos ajudam nisso. A Zelma Salles Macedo, de Saquarema, lá no Rio de Janeiro, pede oração por ela mesma e também por toda a sua família. Também tornou-se uma nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado. Deus vai continuar iluminando a sua vida com toda a certeza do mundo. De Papanduva, lá em Santa Catarina, Helena Schultz Carvalho. Ela pede oração pela sua saúde, por ela mesma, por seu pai Aníbal, por toda a sua vida financeira, pela paz e união da sua família. Helena, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine cada vez mais também, viu? E claro, a Silva, lá de Bocaiúva, em Minas Gerais, ela apresenta uma pergunta para a gente aqui, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre essa dúvida que ela tem em relação a esse tempo da quaresma. Daqui a pouco a gente entra nisto, claro. Sabe por quê, Padre Carlos? Nós vamos assistir um VT agora, e esse VT, ele é sobre Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que lá em Roma, a equipe de reportagem aqui da Rede Século XXI, ela visitou a igreja que guarda o ícone original de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Por isso, a gente quer que as pessoas conheçam um pouco melhor sobre a origem, sobre essa história. Por isso, eu gostaria de convidar você a assistir comigo nesse momento esse VT que a nossa equipe de reportagem foi fazer lá em Roma. Acompanhe comigo. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quem nunca invocou este nome? Muitos não sabem, mas essa devoção nasceu aqui na Itália. Em uma pequena igreja no centro de Roma, é conservado o ícone original. Este padre brasileiro, que faz parte da Congregação dos Redentoristas, a responsável pela igreja, explica o significado desta que não é uma simples pintura. O ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma das devoções de Nossa Senhora mais conhecidas no mundo. E o ícone é de origem bizantina. Se diz que esse ícone veio da ilha de Creta. Ele veio parar em Roma em circunstâncias ainda não muito conhecidas. A devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começou a ser difundida em 1499. Desde então, milhares de pessoas, inclusive aí no Brasil, passaram a pedir a intercessão de Nossa Senhora a partir desse título. No Brasil nós temos alguns centros em que se faz muito conhecida, Curitiba, Belém do Pará, Manaus, só para dizer de 3 lugares nos quais também Campo Grande, que essa devoção ela encontra uma acolhida e uma participação muito grande, muito efetiva. Creio que por essas duas dimensões, pela dimensão devocional, teológica, esse apelo ao perpétuo socorro, mas também e pela riqueza que o ícone nos oferece, a teológica. Como todo ícone, o de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é repleto de significado. Os vários detalhes da imagem formam uma história baseada nos evangelhos. Se nós contemplarmos o ícone, nós veremos que ali se desenvolve uma cena muito profundo, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque no centro está a pessoa de Jesus Cristo. O momento em que Jesus, lhes são apresentadas as armas da paixão, nós temos os arcanjos Miguel e Gabriel, que apresentam a cruz, os cravos, a lança e a esponja, que são os objetos da paixão. Nesse momento em que lhes são apresentados os instrumentos da paixão, ele se gira bruscamente, teria um momento de tensão nesse girar-se para ver a vontade de Deus, e nesse momento ele perde a sandália. Muitos chegam a dizer que é justamente esse pecador, essa situação da vida que está por um fio, mas que não chega a cair. Quando você
na teologia bizantina, na teologia bíblica, você deixa ver a planta do pé, que você está fazendo uma aliança. Então, nós entendemos teologicamente que Jesus faz esse pacto, essa aliança, e é justamente nesse momento da cruz, porque esse ícone é também conhecido como a Virgem da Paixão, ou seja, Jesus em toda a sua vida, na encarnação, mas sobretudo nesse momento em que ele faz a vontade do Pai mais radicalmente, ele sela a aliança, o pacto de Deus com a humanidade, da humanidade com Deus. Muitos devem perguntar, por que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? O título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nós podemos vê-lo muito claramente em dois momentos do ícone. No olhar de Nossa Senhora, que de qualquer parte que quem o contempla, o devoto o contempla, o olhar de Nossa Senhora acompanha a pessoa que o contempla. E muito curiosamente, é um convite a olhar para a cena que acontece, não para si mesma, mas para aquilo que acontece no ícone. É muito bom a gente ter isso como referência, porque em várias paróquias do Brasil todo, em várias paróquias, eu digo boa parte, maioria, né? Toda quarta-feira tem a novena, né? Feita durante a missa, a novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na minha paróquia aqui, na minha, né? Como se eu fosse dono da paróquia, né? Mas na paróquia São José, aqui em Campinas, próximo aqui de Valinhos, a gente também tem toda quarta-feira, 7h30 da manhã, tem a missa com a novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Lá no seu santuário também tem? Tem. No santuário tem toda quarta-feira, às 7h da manhã. Ah, tá. Nós já temos a missa e já fazemos a devoção. É uma devoção bem ampla no Brasil, no mundo todo, né? Muito. No mundo todo. E muito apreciada pelo povo. Né? Claro. Graças a Deus. Ainda bem, né? Sinal de que a nossa espiritualidade ela tem sido bem vivenciada, bem trabalhada, né? As pessoas têm percebido isso, né? E na quaresma, então, as pessoas têm isso de maneira um pouco mais, eu acho, mais aberta, mais intensa. Nós terminamos o bloco anterior falando da questão do gesto, que eu gostei muito daquilo que o senhor falou, assim. Aquilo que eu vou fazer, dando alimento a alguém que tem necessidade, ou material escolar, isso que o senhor apresentou, isso não pode ser, não deve ser, melhor dizendo, fruto, por exemplo, eu pego lá R$100, por exemplo, né? E vou lá, compro o material escolar e dou para a criança. Ou compro uma cesta básica e dou para alguém que tem necessidade. Não é esse o propósito, não é isso? Pelo que eu entendi. Exatamente. O propósito da quaresma tem uma característica diferente. Porque eu só posso fazer o elemento caridoso ou de ajuda mediante um esforço pessoal. Por exemplo, eu me abstenho de carne ou faço jejum, ou faço um outro propósito. E eu transformo em um valor monetário e depois faço a minha obra de caridade, ou dando aquele dinheiro, ou transformando em remédios, cestas ou qualquer outra coisa que ele sentir necessidade ou ver que a pessoa a quem ele vai fazer a obra de caridade necessita. Mas tem que ser na proporção do esforço. Mesmo que ele chegar lá e perceber que o outro precisa de mais, ele não pode fazer. Não é aconselhável fazer, porque ele não fez esforço para que aquilo aconteça. Nossa, mas que bom ter isso claro para quem está em casa, viu? Eu gostei disso, porque às vezes nós temos uma outra ideia sobre isso. Olha, eu vou dar durante o ano todo, né? Eu vou dar uma cesta básica com um propósito que eu fiz na quaresma desse ano. Não é interessante isso. Pode até fazer, mas assim, essa questão do esforço pessoal. Olha, isso que o senhor disse no finalzinho aí, né? Olha, mesmo que o que você chegou a fazer pelo seu esforço não ser aquilo que de fato a pessoa precisa na quantidade, então não se deve completar porque não é o seu esforço pessoal. Exatamente. Bom porque a quaresma exige disso, um processo de conversão. É olhar para o outro com o olhar de Jesus, que é o olhar misericordioso, que é o olhar caridoso, amoroso de Jesus. Então, eu só posso fazer mediante o meu esforço pessoal para que a graça aconteça naquele gesto. Gostei de ouvir isso. Isso é bom, principalmente para quem está em casa. Tenho certeza que para quem está em casa isso facilitou muito a compreensão. Agora, a última coisa não, né? Os pilares que nós já falamos, menos um, que é a questão do jejum, que é, eu diria, eu não posso falar que é um tabu, não é um tabu na igreja, não é isso. Mas assim, a compreensão do jejum hoje é bem complicada, porque as pessoas entendem até, e alguns até fazem dieta,
né? Olha, eu vou aproveitar a quaresma para fazer uma bela dieta, ver se eu perco a barriga, se eu perco alguma coisa. Não é isso o jejum. As pessoas têm confundido, e eu tenho ouvido muito isso. Não é coisa assim que alguém pensa. Não, isso está na cabeça de muita gente. Como é que a pessoa pode entender o jejum hoje? O jejum é uma prática da igreja já de longuíssima data. Mas também o jejum é algo que pode ser praticado por nós, cada um de nós, independente do que faça, o ritmo de vida, desde que ele entenda que uma destas propostas de jejum ajude-o nesse processo de conversão. Nós temos várias práticas, por exemplo, a prática do jejum proposto pela igreja. Qual é o jejum proposto pela igreja? A redução da alimentação. No café da manhã eu reduzo, no almoço eu reduzo, na janta eu reduzo. Esta é a proposta da igreja. Nós temos o jejum que você retira uma das refeições. Tá. E as outras você reduz, café da manhã e janta. Normalmente o almoço. Nós temos também o jejum, que é a pão e água. Mais difícil. Mais difícil. Então, eu tomo o café da manhã e depois, durante todo o dia, eu tomo água quando eu sentir sede e como pão quando eu sentir fome. Precisa ter claro isso, que não é para comer pão e beber água. Já é outra compreensão. Que bom, que bom. Porque se a gente faz as duas coisas junto, pode dar dor de cabeça, mal-estar. Então, é quando eu tenho sede, eu bebo água. Quando eu tenho fome, eu como pão. Nós temos o outro jejum, que é o jejum de líquidos. Então, eu posso tomar um suco, uma vitamina, durante todo o dia. E o mais radical deles todos é água. Então, eu tomo café da manhã e bebo água o dia inteiro. Não como nada. E há pessoas que conseguem fazer isso? Opa! Muitas pessoas? Muitas pessoas conseguem.